Atos capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixou viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muita honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Em nome de Jesus, ó Deus, fale ao coração da tua igreja, fale aos nossos corações, pois precisamos e carecemos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, essa semana, ontem eu tive assim o privilégio de estar na reunião do sínodo, e o reverendo Ocanha, ele fez uma exposição de Gálatas 3 que assim me fez refletir muita coisa. E foi uma exposição que mexeu comigo, que me fez pensar, que me fez repensar, que até agora eu estou pensando. E na verdade não foi o reverendo Ocanha que falou, porque quando essas coisas acontecem, quem fala é o Espírito Santo de Deus. E ele fez a seguinte exposição: você foi chamado para o Evangelho por qual motivo? Pela questão social ou pela ação do Espírito Santo na sua vida? Você foi chamada para o Evangelho porque você deseja viver o Evangelho de uma maneira social, você deseja se sociabilizar, você entende e compreende que o social do mundo evangélico é algo suficiente para a sua vida, ou você foi chamado para o Evangelho por meio da ação do Espírito Santo de Deus em sua vida? Qual foi o motivo do seu chamado? E eu fiquei a pensar, e estou até agora pensando, não porque eu tenha dúvida, mas é porque realmente é uma colocação importante. Porque se nós nos deixarmos levar pelos ativismos do Evangelho, pelos ativismos realizados nas igrejas, nós podemos nos perder nessa caminhada, e nos perdendo nessa caminhada, nos envolvermos simplesmente com um social, e esquecermos aquilo que é primordial, que é o envolvimento profundo, particular, pessoal com o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter cuidado com isso. Pensando nisso e olhando para o texto, é interessantíssimo. O apóstolo Paulo, ele está exatamente no momento onde ele está no navio, sendo levado para Roma, e nesse momento ele vai viver exatamente um naufrágio.
aquele navio, junto com todos os que estão ali, vive, experimenta um naufrágio, e junto com os que estavam ali, ele consegue assim chegar até um local chamado Malta. E Malta é interessante, porque essa palavra Malta, ela tem um significado que se chama-se refúgio. Ou seja, eles foram a naufrágio, o navio foi a naufrágio, o navio foi a pique, eles ficaram no mar, conseguiram encontrar um lugar de refúgio, conseguiram chegar em Malta. E ao chegar em Malta, conforme o texto nos diz, eles foram ali recepcionados. E essa recepção que eles tiveram foi uma recepção calorosa, uma recepção onde aqueles que eram os nativos da ilha os receberam de braços abertos. E o que eles fizeram? Primeira coisa, acenderam uma fogueira. Se eu tenho pessoas que estão vivendo um naufrágio, eu preciso aquecê-las, eu preciso secá-las, eu preciso colocá-las num lugar de proteção, eu preciso hidratá-las, eu preciso cuidar delas, para que elas possam assim recuperar as suas forças. E foi isso que os nativos da ilha de Malta fizeram, cuidaram, trataram, deram uma hospitalidade de qualidade para aqueles homens, Paulo e todos os que estavam no barco. Nesse episódio, é interessante que nós vamos ver que Paulo, ele se apresenta como Paulo. Parece meio louco falar isso, né? Paulo se apresenta como Paulo, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que Paulo, ele se apresenta como o líder que ele sempre foi. Ele não se omite. E quando Paulo chega e ele vê que a fogueira está acesa, ele pensa, bem, a fogueira está acesa e essa fogueira não pode deixar de estar acesa. Essa fogueira é essencial para me aquecer, para me secar, mas ela não é essencial somente para eu, ela é essencial para todos os que estão comigo nessa mesma situação. Então Paulo, espontaneamente, deliberadamente, Paulo toma uma atitude que é justamente juntar os gravetos para manter essa fogueira acesa. Nesse caminho, acontece exatamente o que o texto nos diz. Tinha uma víbora ali, adormecida no meio dos gravetos, e ao mexer, ele não viu, e essa víbora lhe feriu a mão, picou sua mão e ficou ali. E ao ficar presa, e aqueles homens que estavam vendo o que aconteceu, e é interessante porque esse momento no texto, isso é um momento assim, é um momento cômico que Lucas está fazendo, é um momento engraçado no texto, muito embora aqui parece não ter graça, mas é um momento de graça, que existe do tipo e na tipologia de escrita da época. E Lucas, ele relata que aqueles homens, eles olharam, viram e falam, bem, ele era por certo um homicida, um assassino. E uma vez que não escapou do naufrágio, está sendo condenado à morte, uma vez que essa serpente lhe picou a mão. E eles ficaram ali esperando, olhando, observando. E eles esperavam a primeira coisa, que a mão inchasse, viesse uma febre, ele desmaiasse, e assim logo depois viesse a óbito, e o castigo divino seria realizado sobre a vida daquele homem. Entretanto, o texto nos diz que Paulo, ele encosta, leva ao calor, a víbora solta e vai embora, e nada acontece com Paulo. E uma vez que nada acontece com Paulo, aqueles homens ficam abismados, olham, observam, e entre eles chegam à seguinte conclusão: bom, se ele foi liberto do naufrágio, nada aconteceu, se a víbora lhe mordeu a mão, ele só pode então ser uma coisa, ele não é um homicida, ele é
um Deus. E as pessoas olham para Paulo e o relacionam e o confundem com Deus. E o que é interessante nessa história, sabe o que é? É que Paulo está visualizando, que Paulo era um homem inteligente, ele está visualizando tudo o que está acontecendo. Entretanto, ele não se manifesta. É interessantíssimo isso. E nós vamos entender o porquê isso lá na frente. E a história continua. E nos diz que Paulo, nesse momento e nesse período que está ali, ele descobre que existia uma residência, onde o dono dessa residência chamava-se Públio. E ele sabe que exatamente o pai daquele homem veio adoecer. E o pai daquele homem veio adoecer de desinteria e de muita febre. Essa semana o Bernardo ainda está, né, Marcos? Com o mesmo problema do pai de Públio. Desinteria, é isso mesmo, né? E febre. Conferiu, Marcos? Para nós, nos dias de hoje, isso pode ser assim uma coisa assim, tão comum. É a famosa virose. É a virose. O pai de Públio estava tendo uma virose. Exatamente. Com um pequeno detalhe. O pai de Públio, ele era um ancião. A desinteria e a febre pode promover exatamente aquilo que aconteceu com o Bernardo ontem, que teve que ser internado porque ele ficou desidratado. E a desidratação, ela pode levar à morte. É perigoso, é algo que nós precisamos ter cuidado. Naquela época, esse tipo de enfermidade, ele era visto não conforme é visto nos dias de hoje, mas era visto assim como um quadro preocupante, porque uma pessoa idosa com desinteria, podendo ter exatamente uma desidratação, poderia morrer. Paulo sabe o que está acontecendo, vai até a casa de Públio, vai até a presença do pai de Públio, ora, e o pai de Públio é curado. Quando acontece isso, mediante esse acontecimento, todos na cidade, e inclusive aqueles que viram a víbora morder a mão de Paulo, de imediato falaram: levemos nossos enfermos à presença desse homem, para que ele ore e os nossos enfermos sejam curados. Se tornam homens agradecidos. Agradecidos a Paulo. Eles olham para Paulo e quando Paulo está indo embora, diz o texto que eles assim colocaram presentes para que eles pudessem fazer aquela viagem em conforto. Muito bem. Essa é a história do texto. É isso que o texto, é isso que Lucas está relatando para nós. E olhando para o texto, é onde eu gostaria de pensar com os irmãos exatamente algumas coisas. A primeira delas, onde eu queria trazer para nós meditações sobre o que é a igreja de Deus e como a igreja de Deus deve viver, deve agir. A igreja de Deus, queridos, ela é exatamente a representação viva de Deus aqui na terra. Quando Paulo ora, ele ora em nome de Jesus, e ao orar em nome de Jesus, o pai de Públio é curado. Quando Paulo ora, ele ora em nome de Jesus, e ao orar em nome de Jesus, aqueles enfermos da cidade são curados. Paulo representou Deus na ilha de Malta. A igreja de Deus é uma representante fiel do Deus vivo
nessa terra. Eu e você somos representantes de Deus. E onde eu e você estivermos, Deus está também, porque Ele habita em nós. E se Deus habita em nós, e se somos nós representantes de Deus, precisamos aprender algumas coisas. E a primeira delas, uma vez que Malta significa refúgio, uma vez que todos nós sempre buscamos refúgio, se está chovendo, nossa procura primeira é ir para debaixo de uma marquise, uma proteção. Se nossa roupa está rasgada, a nossa primeira atitude é corrigir esse defeito para nos protegermos. Se nós adquirirmos uma enfermidade, a primeira atitude nossa é procurar o profissional da área de saúde para ele medicar o remédio e assim fazermos uso dessa medicação para gozarmos de saúde novamente. Isso é buscar refúgio. Se estamos desempregados, procuramos emprego, porque ficar desempregado é uma falta de refúgio também. Não deixa de ser. Porque as contas chegam e nós precisamos pagá-las. Diga-se de passagem, o povo de Deus tem que ser um povo que honra as suas dívidas. Não podemos falhar com aqueles a quem nós devemos. Não podemos, jamais. Procuramos refúgio. Mas o interessante nessa história é que muitos, quando encontram o refúgio, ficam no refúgio e esquecem de quem são. Sendo assim, a primeira lição que eu quero tratar com os irmãos é que o refúgio, queridos, não é o local de deixarmos de ser o que somos, mas sim o local para realizar aquilo para o que fomos chamados. O meu sonho é passar num concurso público, é ser funcionário público. E aí eu faço a prova. Ao fazer a prova, sou aprovado. Em primeiro lugar, coisa boa, sou chamado logo de primeira. E ao chegar naquele emprego dos meus sonhos, recebendo aquele salário que eu sempre almejei, cheguei no meu refúgio. E ao chegar no meu refúgio, a minha primeira atitude é esquecer quem eu sou. E ao invés de eu continuar sendo um exemplo e um representante de Deus, eu me torno aquele 007. Eu esqueço e eu deixo de ser aquilo que sou. Eu ouvi uma ilustração esses dias que foi até muito engraçada. Foi engraçada em primeiro lugar porque ela é um pouco engraçada, segundo porque era um pentecostal contando. Então o negócio ficou mais engraçado ainda, né? Os nossos irmãos pentecostais, quando eles contam uma ilustração, gente, eu me acabo de tanto rir, porque eles sabem contar as ilustrações. É muito bom, eu gostei demais. A ilustração dizia o seguinte: é que existia um jovem que terminou o seu ensino médio e ele foi para a faculdade. E quando ele foi para a faculdade, ele era aquele crente fervoroso, aquele crente que, olha, ele orava, amigo, e o céu abria. Ele orava e o sol parava. Era desses. E quando ele vai para a faculdade, a primeira atitude dele, ou melhor, ele vai para a faculdade e ele vai com a seguinte roupa: coloca uma calça vermelha, parecida com a do presbítero Marcos, um terno xadrez, e vai. E as pessoas olham para ele, conforme ele vai passando, o pessoal olha e ri. E vamos dar aqui um nome fictício para esse irmão, Joãozinho. E Joãozinho, quando entra na sala,
O professor olha e vê aluno novo, recém-chegado. O professor olha e o professor fala assim: bem, eu quero fazer um seguinte desafio a vocês. Eu digo com certeza que Deus não existe. Mas eu quero desafiar algum dos alunos, aqueles que quiserem, a me provar que Deus existe. Aquela sala de aula repleta de alunos na faculdade, aquela aula magna. E todos se calam, até que Joãozinho levanta a mão com seu terno xadrez, com a calça vermelha e fala: professor, Deus existe. O professor olha para ele: muito bem, nós temos aqui um corajoso. Todos aqueles que já conheciam a brincadeira olham, começam a rir e falam: esse garoto com essa calça vermelha, esse terno xadrez é louco. Vai passar a maior vergonha da história dele. E a ilustração diz o seguinte: o Joãozinho fala: Deus existe, professor. E o professor puxa, abre a gaveta da sua mesa, e de lá de dentro ele puxa um ovo. E ele fala assim: seu nome? Ele fala: João. João, é o seguinte, já que você diz que Deus existe, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse ovo, eu vou largar o ovo. Se esse ovo cair no chão e quebrar, Deus não existe. Mas se esse ovo cair no chão e rolar, é porque o seu Deus segurou o ovo e ele não quebrou. Aí o Joãozinho fala assim: desafio aceito, professor. Desafio aceito? Desafio aceito. Mas, professor, antes do senhor soltar o ovo, eu quero fazer uma oração. Aí tinha um monte de crente na turma, e os crentes falaram assim: pirou de vez. Enlouqueceu. E Joãozinho começa a orar: Deus, eu estou aqui numa situação difícil. Se esse ovo cair no chão e quebrar, será provado que tu não existe. Mas se esse ovo cair no chão e não quebrar, será provado que tu existe. Mas, Senhor, tem um detalhe: quem está sendo desafiado aqui não sou eu, é tu. Então, Deus, é o seguinte: eu peço a ti, em nome de Jesus, que se esse ovo cair no chão e não quebrar, que será provado que tu existe. E se o ovo cair no chão e não quebrar, também clamo a ti, que esse professor seja morto, que ele morra, para que todos saibam que tu existe. Aí os pentecostais falam assim: e terra! Eu estou fazendo... Gente, mas eu sou apaixonado pelos nossos irmãos pentecostais, tá? De coração, eu amo mesmo. É só uma brincadeira, são nossos irmãos e estarão na glória conosco. E aí ele diz para o professor: bom, professor, eu já orei, e agora solta o ovo. O professor, com aquele ovo na mão, começa a passar o ovo de uma mão para outra e fala assim: calma aí, o nosso acordo era só soltar o ovo, não tinha nada a ver com vida e com morte. Professor, solta o ovo. E ele passava o ovo de uma mão para outra, de uma mão para outra, e ele fala: o ovo vai quebrar. Solta o ovo.
Aquele professor ficou desesperado. Abriu a gaveta, guardou o ovo, fechou a gaveta e diz: deixemos essa brincadeira para um outro dia. Ele sentou, o aluno sentou, o professor não conseguiu dar a aula dele, e todas as vezes que o professor passava no corredor, os alunos falavam assim para ele: professor, solta o ovo. Aquele professor foi envergonhado, foi embora da faculdade. E quando João passava entre os amigos, aqueles alunos falavam assim: esse é homem de Deus. Queridos, isso é só uma ilustração, isso não aconteceu de verdade. O que é interessante é que o apóstolo Paulo estava numa situação semelhante a essa. E o apóstolo Paulo estava numa ilha onde ele poderia assim: eu vou ficar aqui como 007, mas ele não agiu assim. O apóstolo Paulo naquele local, ele disse: bom, muito bem, estou num local de refúgio, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou realizar aquilo para o que eu fui chamado, aquilo para o que eu fui comissionado. Lembram da ilustração? Joãozinho é Paulo. E aquele monte de crente que estava tudo escondido e com medo de se levantar e desafiar o professor, eram aqueles que estavam no lugar de refúgio, mas não estavam cumprindo aquilo para o que foram chamados. Estavam negligenciando o Deus eterno. Paulo, ele exerce liderança quando ele vai buscar os gravetos. Paulo, ele exerce domínio próprio e não se desespera no momento da picada da serpente. Paulo, ele exerce mansidão em ouvir as piadas sobre o seu nome no momento em que a serpente lhe pica. Paulo exerce humildade e não se engrandece e nem confirma aquilo que os homens falaram quando o chamaram de Deus. Paulo exerce seu ministério na casa de Públio e com os nativos. Queridos, a atitude de Paulo nos leva a refletir exatamente o seguinte: é que nós não podemos negligenciar o nosso chamado. Como homens de Deus, como servo de Deus, nós não podemos negligenciar o nosso chamado. E o nosso chamado é um só: venham, filhos meus, venham, porque é isso que o Espírito Santo fala aos nossos corações, no momento em que nós fomos alcançados pela graça de Cristo. E uma vez que nós somos chamados, Deus nos dá uma ordem também: anuncie, ide ao mundo e anunciai a Cristo, e anunciai a volta dele. Cristo, queridos, viveu, morreu, ressuscitou. No capítulo 1 de Lucas, lá no verso 3, faz a citação de que Cristo estava vivo entre todos com provas incontestáveis. O apóstolo Paulo vai fazer a ratificação dessa fala de Lucas na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, dizendo que muitos daqueles que viram Cristo ainda estavam vivos entre eles. Lucas relata o que acontece e o que Paulo está fazendo. Ele está relatando, ele está dizendo. E Paulo, mesmo estando num lugar de refúgio, ele continua dizendo: eu não sou Deus, Deus é aquele que me enviou, e eu aqui estou em nome dele. Eu estou em nome dele para dizer o seguinte: que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não existe salvação fora dele.
Eu estou aqui para dizer que uma vez que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele também é aquele que voltará para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo não omite essa mensagem, ele não se esconde em um refúgio. Ao contrário, ele torna o refúgio um púlpito para anúncio do evangelho de salvação. Ele torna o refúgio um local para anúncio da volta de Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque Cristo está voltando. E a igreja de Deus não pode se conformar em estar no local de refúgio, num local seguro simplesmente, e viver de maneira simples, comum, escondidos, enquanto os professores estão desafiando, dizendo se Deus existe. Precisamos agir como o João da ilustração, levantar a mão, usarmos nossa calça vermelha, usarmos o nosso paletó xadrez e não ter vergonha de dizer: Deus existe. E Ele voltará, e voltará para buscar a sua igreja. E aqueles que não tiverem como Senhor e Salvador de suas vidas, não irão para o céu, porque só existe dois caminhos, céu e inferno. A igreja de Deus não pode parar e deixar de anunciar o evangelho de salvação. Não podemos nos calar. Mas se Paulo nos ensina que nós não podemos deixar de realizar aquilo que fomos chamados, Paulo também nos ensina uma outra coisa extremamente interessante. Porque Paulo, ele, assim como Jesus, ele está dizendo que a nossa mensagem, ela precisa ser vertical. Mas a nossa mensagem também precisa ser horizontal. Jesus, em todo o seu ministério, ele está falando do Pai, mas durante o seu ministério, ele também está cuidando das pessoas. Durante o seu ministério, Jesus está falando de vida cristã, mas também no seu ministério, Jesus está falando: dai vós mesmos de comer. Durante o seu ministério, Jesus está falando que veio para salvar e resgatar o pecador, mas durante o seu ministério, Jesus está curando, Jesus está cuidando, Jesus está aconselhando mulheres perdidas à beira de um poço. Durante o seu ministério, Jesus está tratando feridas. Ou seja, Jesus nos ensina que nós precisamos ser úteis às pessoas. A igreja de Deus, ela não pode se anular perante a sociedade. Se o Brasil está hoje afundado em corrupção, a culpa é da igreja também. A culpa é nossa também. Se nós temos hoje políticos presos por corrupção, se o Brasil hoje caiu no ranking em 30, decresceu 30 degraus no ranking da corrupção, a culpa é da igreja. Talvez você esteja dizendo assim: calma aí, pastor, a culpa é minha? É sim, porque a igreja não tem feito a diferença. Muitas vezes a igreja se vende e se corrompe, assim como muitos se corrompem. Às vezes muitos pastores orientam suas igrejas, porque o político X deu uma telha para a igreja. Eu não estou interessado em ganhar telha de ninguém. Eu estou interessado em pregar o evangelho. A igreja de Deus não pode se vender. A igreja de Deus não pode se corromper. E nós, como igreja, precisamos e devemos ser úteis às pessoas.
O apóstolo Paulo olha para aquela cidade, olha para aquela ilha, vê as pessoas que moram ali, as pessoas que habitam ali. O apóstolo Paulo vê a opressão daquele povo, a necessidade daquele povo. O apóstolo Paulo está olhando, está observando. O apóstolo Paulo fala: eu preciso fazer a diferença. Se eu aqui não deixo de anunciar, não deixo de fazer e cumprir o meu chamado, eu aqui também preciso pregar um evangelho não somente vertical, mas um evangelho horizontal. Eu preciso me preocupar com as pessoas. E a atitude de Paulo é ir à casa de Públio e orar pelo pai de Públio. A atitude de Paulo é orar pela vida das pessoas, e as pessoas são curadas. E aquele homem dentro daquela ilha, depois de um naufrágio, aquele homem é bênção no meio daqueles outros homens. A ação de Paulo nos ensina, queridos, que o evangelho precisa se preocupar com o social. Sim. Se nós formos olhar para Calvino, nós vamos ver que Calvino, ele ensina isso muito bem também. Calvino é aquele que explica, orienta e diz que a igreja de Deus, ela precisa se preocupar com as pessoas. Igreja não são paredes, igreja são pessoas. A igreja de Mauá tem um slogan interessante que o pastor de Mauá, pastor Carlos Alberto, ele colocou lá na igreja. Igreja Presbiteriana de Mauá, uma igreja feita de pessoas. Eu achei interessante esse tema. É o tema que ele trabalha lá em Mauá. Que realmente a igreja ela é feita de pessoas. E nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Se nós somos representantes de Deus, como povo de Deus, não podemos, e aí já encerrando, não podemos nos omitir do nosso chamado. O local de refúgio é um local de proteção, sim. Mas estar no refúgio não significa dizer que eu irei esquecer do meu chamado. Mesmo no refúgio, eu cumpro o meu chamado, eu desenvolvo o meu ID. Mas também, como igreja, se eu desenvolvo o ID que o Senhor Jesus deixou para mim, eu preciso entender que esse ID é anunciando a volta de Jesus. Mas eu não anuncio a volta de Jesus simplesmente dizendo que Ele voltará. Eu também anuncio a volta de Jesus, cuidando da viúva, cuidando do órfão. Eu também anuncio a volta de Jesus, dizendo que Ele vai voltar, mas enquanto Ele não volta, tome. Existe um testemunho aqui na igreja, muito lindo. Hoje eu não irei contar quem são as pessoas, porque isso não vem ao caso. Mas hoje eu conheci o outro lado desse testemunho, que eu não conhecia, e eu soube hoje. Esse testemunho diz o seguinte, que um certo irmão estava em casa, e ele chegou e falou assim: nós não temos o que comer. E eles oraram, clamaram. E aí Deus envia um anjo. Porque aquele homem que chegou lá naquela hora foi um anjo na vida dele. Chegou lá com aquelas bolsas de compra e diz assim: toma, Deus mandou trazer para você. Eu conhecia essa versão da história. Hoje eu conheci a outra. E a outra versão da história diz o seguinte:
Isso aconteceu aqui, na nossa igreja. Tem muitos anos. E a outra versão diz o seguinte, que o irmão colocou um certo valor para fazer as compras. E ao chegar no mercado, ele sentia algo falando ao seu coração com muita intensidade, falando assim: coloca mais, coloca mais, coloca mais. Ele foi colocando. O carrinho ficou cheio. Foi até o caixa e falando assim: como eu vou pagar isso? O caixa passa todos aqueles alimentos. E ao contabilizar todos aqueles alimentos, diz qual foi o valor para ele. E aquele valor foi com os detalhes dos centavos. Olha que coisa interessante. O valor do caixa foi o valor com os detalhes dos centavos que ele tinha no bolso. E aquele homem pega as suas compras, leva para casa, separa e fala assim: Deus, tudo bem. E agora, o que eu vou fazer com isso aqui? E aí Deus fala no coração dele assim: ó, isso aqui é seu, mas isso aqui é de fulano. O que significa isso? É cuidado, é zelo, é Deus não abandonando os seus, é Deus nos mostrando, queridos, que nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. É Deus nos mostrando que nós precisamos cuidar uns dos outros. Vamos colocar em pé?